Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito e estamos aqui temos o prazer de receber o Renato Fonseca, né, que é economista-chefe da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e ele é PhD pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e foi professor na PUC-Rio e também na Universidade Cândido Mendes, e está na CNI desde 1997. Atualmente, né, ocupa o cargo de superintendente de economia e é responsável pela elaboração das análises conjunturais, dos indicadores econômicos da CNI e dos estudos de avaliação de impacto econômico de políticas públicas. Ou seja, estamos falando com alguém aqui que está atento mesmo a todas as questões econômicas da grande CNI, da maior confederação de indústria do Brasil, né? Coordena a agenda de políticas econômicas da CNI e a elaboração da agenda estratégica e representada principalmente pelo mapa estratégico da indústria. Renato, um prazer falar contigo aqui. Gostaria muito de novo, agradecer, porque a gente quer sempre trazer pessoas da área técnica, né? A gente está numa discussão ainda muito contaminada, por um ambiente político, às vezes, bastante confuso, o que é natural, né? A gente está no meio de várias tensões, né? E dentro dessa parte técnica, né, eu queria fazer a primeira pergunta, que foi curioso, até na ata do Banco Central, a autoridade monetária comentou isso, né? Que a gente teve uma grande quebra, né, nos indicadores econômicos ano passado, obviamente por conta da crise, né, e isso daí começou a gerar algumas dúvidas a respeito dos processos de dessazonalização. Como vocês estão tratando isso aí no teu departamento na CNI? Vocês estão preocupados com isso ou a gente pode continuar seguindo com os métodos usuais? Bem-vindo. Bom, André, inicialmente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, com os telespectadores, acho que a gente pode dizer isso mesmo na internet, né? Bom, esse é um problema sério, tá? Se você olhar hoje, está saindo vários estudos na Europa, nos Estados Unidos, em relação a como tratar esses impactos. Aqui no Brasil, a gente está mais, pode ser, acostumado, né? Nossa história dos últimos 20 anos, o que teve de quebras no meio do caminho, quebras estruturais de crises que aparecem, desaparecem em momentos, às vezes até similar, né? E isso acaba influenciando o modelo. Esses modelos econométricos que são utilizados para dessazonalização, né? A gente tem o ARIMA, e o que é o X12, agora é X13, junto com Tramocites, né? Particularmente na CNI a gente está usando o Tramocites. São os dois programas, na verdade eles se uniram. Hoje tem um programa que é o X com o Tramocites junto, e no fundo eles procuram modelar isso, tá? É bem interessante que no meu tempo de graduação, sazonalização era coeficiente fixo, né? Você fixava e acabou a história, daqui a 5 anos a gente fazia outros. E hoje os modelos eles vão aprendendo, cada vez que sai um dado, isso é nova informação. É obviamente que quando você tem uma quebra dessa, no primeiro momento o modelo não consegue, tá, aprender, porque é uma informação única e isso gera dificuldade. Em geral, eles, para evitar um erro maior, eles tentam ficar com o mesmo número do original, né? O próprio modelo faz isso, mas obviamente que aí você entra o economista ou o estatístico que está fazendo a análise, ou seja, qualquer modelo de sazonalização é modelo, eles estão rodando, você precisa ter uma interpretação para entender se ele está captando aquilo, como é que você acha que o modelo está captando. Então, no fundo, ele atrapalha, né? Isso vai acontecer principalmente agora no próximo dado quando começar a sair o dado de março e abril, que vai bater com o ano passado, né? Mas a gente consegue ir trabalhando e ajustando, e obviamente o que vai acontecer, provavelmente, quando o IBGE for soltando os dados sazonalizados, né, como ele também usa, como a gente também faz, daqui a 4, 5 meses, a gente vai ajustando um pouco mais do que o usual a série para trás. Mas é uma coisa normal, né? Todo mundo que trabalha com essas séries temporais sabe que as séries são revistas, tá? Às vezes por novas informações que chegaram, mas em grande parte também porque exatamente o modelo de sazonalização ele aprendeu um pouco mais e a gente mudou os percentuais por causa disso. Essa é uma questão importante que até no próprio departamento, no meu departamento, está tendo como hábito utilizar os dados naturais, por assim dizer, e tirar a média móvel, né? Porque isso daí às vezes ajuda a gente a ter uma sensibilidade maior. E essa questão depende de país, né? Por exemplo, na Alemanha eles usam muito WDA, né? Workday Adjusted, né? Em vez de ficar fazendo essas transformações. Mas eu quis começar com essa pergunta,
muito por conta, né, da discussão de alguns dados da CNI. A gente viu, né, Renato, que alguns dados até melhoraram, a utilização da capacidade instalada aumentou, por exemplo. Né? Como vocês estão vendo a situação da indústria em particular? Né? Há motivos para a gente comemorar, realmente alguns segmentos da indústria têm performado bem. Né? Qual a impressão tua com os números do departamento econômico? Como vocês estão vendo essa questão? Olha, a recuperação foi rápida, né? Ou seja, principalmente na indústria e no comércio. O setor de serviço ele começou a recuperar mais já ao fim do ano passado, mas ela foi rápida pelo tipo de crise. É aquela crise que você proíbe o consumidor de consumir, então todo mundo para, né? E depois começa. Tá? Quando a gente começou a estudar isso, a gente olhava muito para a greve dos caminhoneiros, né? Que gerou uma queda muito forte naquele mês, uma paralisação de 10, 11 dias. Né, onde praticamente você parou o país em termos de suprimento. E, obviamente, não se compara o tamanho da crise, né? A gente sabia disso desde o início, mas o que foi esperado, isso foi no Brasil, se você olhar o mundo todo, essa recuperação em V, tá? Infelizmente saiu uma discussão política, né? Então quem defendia o V defendia o governo, quem não defendia o V não defendia o governo. Você olha as estatísticas, foi uma recuperação rápida pelo tipo de crise. A indústria se recuperou muito rápido, só que você desestruturou a cadeia de produção. Tá? Por quê? Porque no auge da crise, não fazia sentido uma empresa sem entrada de receitas, né? Porque você paralisou praticamente com as despesas ainda funcionando, acumular os estoques. Isso aconteceu no comércio, aconteceu na indústria. Acúmulo de estoques ali, quando você estava precisando de capital de giro, não fazia muito sentido. Então, a decisão foi para a produção, deixa os estoques fluírem, né? E quando voltar a gente retoma. Só que como voltou muito rápido, você ficou sem como atender seus clientes. E aí entra a diferença da cadeia produtiva. Se você tem, por exemplo, uma siderurgia que ela paralisou um alto-forno, para ela botar esse alto-forno para funcionar como estava funcionando antes, ela vai levar meses. Né? Não é uma coisa imediata. Se você está lá numa confecção, você desligou a máquina de costura, você liga ela e começa a funcionar naquele mesmo momento. Então, os ritmos de produção são diferentes. A roupa fica pronta, mas o botão, se for de aço, não vai ficar pronto porque não tem aço. Tá? Então, você para. E a gente percebeu isso durante os últimos meses do ano passado. A falta de alguns produtos, a indústria começou a ser mais seletiva, eu vou fazer essa geladeira, mas aquele modelo eu não vou fazer, o automóvel tem esse modelo, mas o outro modelo não tem. Então a gente teve uma demanda que cresceu bastante e ela não conseguiu crescer mais exatamente por falta de estoques e isso leva à dificuldade das empresas atenderem. Você tem uma ideia, em novembro a gente fez uma pesquisa, 75% das empresas industriais apontaram dificuldade de conseguir insumos e matérias-primas. É interessante, tem um dado de vocês mesmo, né, sobre os estoques em relação ao desejado, né, e está relativamente baixo. Até gostaria de ter mais estoque, acho que por conta desse descasamento mesmo, que você apresentou e falou para a gente aqui tão bem. É isso mesmo, né? Tem essa Exatamente. As empresas estão tentando recompor o estoque, só que a demanda está elevada, né? Então você não consegue atender a toda a demanda, os estoques também não são repostos. Então você tem dois efeitos, tem um estímulo de aumentar a produção para repor estoques, mas tem um estímulo de uma demanda mais elevada e provavelmente nesse início de ano você ainda tem um aumento de produção repondo estoques, né? Mesmo com a demanda caindo já, a gente não tem o dado de março, mas o dado de janeiro já mostrou uma redução melhor. Agora, obviamente, que se a expectativa for de, vai repetir o ano passado, então é melhor não fazer estoque. Então vamos parar de novo e nós vamos adiar esse problema mais à frente. Sim. Tem um outro número também que eu estava vendo da pesquisa recente de vocês, que a massa salarial está praticamente parada. Eu não vou nem entrar na discussão, talvez macro, a gente vai entrar, acho que mais na frente, né, para discutir PIB, mais propriamente, mas uma situação de a massa salarial, que é um custo importante, está parado, você tem uma demanda crescente, as margens de retorno da indústria de alguns segmentos devem estar subindo, eu imagino, né? Você imagina isso daqui um incentivo para mais investimento agora ou ainda não? Como vocês estão vendo não, isso? Na verdade, a margem de retorno ela cai no último trimestre por causa dos preços dos insumos e matérias-primas. Né? Ou seja, uma pressão muito forte. O que aconteceu, na verdade, com a massa salarial, ela cai
até dezembro do ano passado por causa dos acordos de redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho. Então, com isso, você reduziu o salário com a redução de jornada. Tá? Se você acompanhar os nossos indicadores de massa salarial, ele dá um salto em janeiro, exatamente porque você volta a ter, olha, eu não demiti, eu mantive meus trabalhadores, mas eu estava pagando menos, agora eu estou pagando 100% do trabalho e a minha massa explodiu. Né? E todos os efeitos que houve no final do ano também, que ela tende a crescer mais em dezembro e não cresceu tanto porque as férias coletivas foram tiradas no início da pandemia, o 13º foi adiantado, esse tipo de coisa. Tá? Então eu diria que em termos de massa salarial, quando você pega o agregado, provavelmente você não vai ter muita diferença em termos de aumento. Obviamente vai precisar dos dados de fevereiro para comparar isso melhor. Mas a grande diferença em termos de margem, ela vem pelo custo de matéria-prima e insumos. Houve um aumento muito grande, inicialmente nos importados, por causa da taxa de câmbio, né? Só que isso vai passando dentro do setor, o setor tenta empurrar. Hoje a gente tem uma reclamação muito grande das empresas, porque elas têm muita dificuldade de repassar. Isso é interessante, por mais que você esteja com a produção crescendo rápido, você ainda está num cenário que não dá para você correr o risco do consumidor desistir do teu produto e correr para outro. Né? Mas no suprimento, né, nos insumos, não tem jeito. Ou você compra esse aqui, ou você vai comprar um importado que vai estar muito mais caro. Então, houve um encarecimento, o comércio está reclamando, a indústria que produz o bem final também está com dificuldade, e é muito fácil, é só comparar como o IPCA, né, ou o INPC variaram, né, ali perto de 5%, e como o IPP e o IPA, que é o preço ao produto, inflação ao preço ao produtor, que chegaram, no caso do IPP industrial foi 18%, mas se você pega o IPA fechado, trazendo agropecuário, chega a 30%, se eu não me engano, tá, esse valor. É interessante essa perspectiva que você trouxe, né? Eu costumo brincar aqui com os clientes que a boa notícia é que está ruim, né? Que o fato da economia estar fraca evita que você suba preço, né? Mas é interessante, você colocou agora para a gente, que teve uma desarticulação do tecido industrial que gera custos, né? A gente está vendo, até muito importante isso da questão da massa salarial que você colocou, justamente que teve um efeito ali que assim, externo, por assim dizer, né, que foram as mudanças da questão da legislação para você permitir durante a pandemia, mas isso daí depois está sendo revertido e pode ter uma alta mesmo nisso, né? Tentando mudar agora um pouco de assunto para depois a gente voltar aqui para a economia, o governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, particularmente o ministro Paulo Guedes, que é um homem liberal, né, ele age menos no alarde da macroeconomia, mais no silêncio da microeconomia, ou seja, tem uma série de micro-reformas na mesa, né? O senhor, como economista da CNI, quais as micro-reformas que você está olhando com atenção e falando, olha, ali eu acho que pode ter uma chance grande, a questão da lei do gás, BR do mar, quais que você entende como importante para a Confederação Nacional da Indústria e que pode trazer um resultado talvez a curto prazo? André, esse ponto é essencial, porque até o ano passado a gente chamava muita atenção disso. Ok, a indústria voltou ao nível pré-crise, né? Ali setembro, outubro, só que pré-crise estava muito ruim. O Brasil estava com 10 milhões de desempregados, com o PIB crescendo a 1,5, 1,1, né? Nos últimos 10 anos, se você joga 2020, obviamente 2020 foi uma queda, mas você tem um crescimento do PIB de 0,3 e a indústria cai 1,6%, isso taxas anuais, né? Médias anuais, 0,3% em média anual, e a indústria 1,6%. Você tem um desempenho de cerca de 3% ao ano na agricultura, na agropecuária, importantíssimo para manter esse crescimento pequeno do PIB, mas insuficiente para puxar o PIB. Então, essas reformas, que a gente chama de reformas estruturais, ou às vezes reforma da agenda da competitividade, elas são essenciais. Então, a gente vem batendo nesse martelo, ou seja, uma coisa é você recuperar da crise, outra coisa é o país voltar a crescer a taxas acima de 2%, 3% ao ano. Esse é o desafio dessas reformas. Você citou um conjunto de reformas que eu acho que é mais fácil, né? Estão sendo aprovadas, que é na área de infraestrutura, ou seja, mudando a regulamentação. A gente fez isso no saneamento,
Agora, recentemente, foi votado os vetos, então a gente espera a regulamentação para que esse mercado traga investimento, né? E com isso também a melhora do atendimento na parte de saneamento aumente a produtividade, que se reduz doença, né? A lei do gás também é importantíssima, é um primeiro passo para a gente liberar esse mercado do gás, tá? É óbvio que tá até as distribuidoras que a gente está fazendo isso, mas isso a gente quebra monopólio, provavelmente as expectativas são de queda de preço e aumento de produção, de modo que você passa a ter mais garantia para as empresas que vão substituir óleo combustível por gás natural, como o combustível de gerador de energia. Isso é importante para o meio ambiente, isso é importante para o crescimento da indústria. E a gente hoje tem uma quantidade de gás enorme no pré-sal sendo jogado fora, né? Ou reinjetado ou queimado na natureza. Na área de infraestrutura, a gente vem aprendendo desde o governo Dilma, né, como é que a gente faz concessões, né? Ou seja, o governo PT lá no Lula com muita dificuldade, né, porque ideologicamente era um governo contra você levar o setor privado para esse serviço. Depois eles perceberam que o Estado não tem condições de entregar os serviços de infraestrutura que o país precisa, e a gente vem aprendendo, melhorando a legislação, eu acho que ano a ano, dentro do mesmo governo a governo. Então, nesse momento, tem essa discussão do marco de ferrovias, para você permitir, né, que numa mesma estrada rodoviária, né, numa mesma ferrovia, você possa passar diferentes empresas, né, direito de passagem, essa é uma discussão interessante. A questão da BR do mar, ou seja, transporte de cabotagem, impressionante como o Brasil tem essa costa, tem uma quantidade enorme de portos, e você hoje, por exemplo, quando um produto sai da Zona Franca de Manaus, ele vai de barco até Belém, lá engata nos caminhões e desce de caminhão de Belém até São Paulo, vai até o Rio Grande do Sul. Ou seja, qual é o problema? Então, obviamente que a gente vai ter que construir toda uma infraestrutura também de redistribuição, de logística de cada empresa, mas você ganha com isso. Na parte de energia elétrica também tem, se eu não me engano, 3 projetos importantes, na questão de regulação também, ou seja, eu preciso criar um ambiente regulatório que dê segurança jurídica, né? Que os contratos sejam respeitados, de modo a atrair investimento, seja internacional, seja privado, ou doméstico, né? Mas investimento privado, para que essas obras sejam tocadas. Com isso você tem o primeiro impacto, que é o estímulo de um aumento de investimento, e logo depois, com as obras terminadas, a gente tem um impacto de redução de custos de logística, né? Então, existe assim, dentro da área do que a gente chama de custo Brasil, eu poderia ficar falando aqui por mais tempo, mas tem várias outras reformas interessantes que estão sendo discutidas. A CNI apresentou um documento em fevereiro pontuando o que a gente acha mais importante, mas eu ressalto, a parte de infraestrutura ela é essencial, ela é mais fácil de andar, porque já vem sendo discutida há bastante tempo, e obviamente eu não posso deixar de mencionar, não é uma micro-reforma, mas é uma reforma mais importante, que é a reforma tributária, né? A gente tem um sistema tributário que dificulta o setor industrial principalmente, né? E é preciso trazer que esse sistema fique igual ao resto do mundo. Já vou entrar na tributária, que esse é o grande tema que eu quero discutir com você, sem dúvida alguma, porque isso daí articula uma série de nexos aqui dessa discussão. Mas antes disso, a questão da PEC emergencial, eu estava com uma dúvida a respeito dela. Eu senti, não sei se é a tua sensação também, Renato, que a gente teve uma PEC que talvez não serviu aos objetivos que o próprio governo se autoimpôs para liberar os auxílios. Como você viu essa PEC? Ela garante, talvez, as possibilidades de efetivamente fazer o auxílio, que, diga-se de passagem, ninguém sabe exatamente ainda quanto é, né? Tem alguns números gerais. A PEC emergencial saiu de bom grado? Como vocês estão vendo essa questão? Olha, ela foi uma aprovação difícil, né? Ela foi desidratada em alguns pontos, ou seja, mas talvez até juntar ela com o auxílio emergencial tenha ajudado a sua aprovação, tá? Então, primeiro a PEC, qual é a importância dessa PEC? Que o governo ressalte o seu compromisso na busca pelo equilíbrio fiscal, tá? Isso é uma coisa que aconteceu a partir lá de 2016, né, com a política de teto de gasto, respeito à lei de responsabilidade fiscal,
Mas isso começou a sinalizar e permitiu que a gente tenha essa taxa de juros que a gente tem hoje, né? À medida que você vai aumentando a confiança de que o Brasil está caminhando, ele tem um endividamento público bastante elevado, mas a tendência vai ser de redução desse endividamento, e esse é o compromisso do governo, e o governo tem mecanismo para isso. A PEC emergencial seria um complemento a esse mecanismo para permitir que você, chegando a certo limite, você use alguns gatilhos e comece a tomar medidas que hoje você não pode tomar, seja pela Constituição, seja pela legislação atual, né? Esse gatilho, no formato original da PEC, seria detonado, poderia ser utilizado agora, que a gente já tinha passado do limite. Com as medidas que foram tomadas, na verdade, há alguns cálculos que ele só em 24, e por aí, 2023, 2024, isso aconteça. Mas mesmo assim, ele sinaliza esse ponto. Falei, olha, por mais que o governo não tenha um controle nas suas despesas, porque grande parte das despesas são obrigatórias, né? Então, se a gente não fizer uma reforma administrativa para trabalhar com isso, eu vou continuar com esse problema de endividamento, com uma dificuldade de reduzir o endividamento, mas eu tenho aqui compromissos, eu tenho legislações que estão garantindo que, mesmo mudando de governo, eu vou continuar nessa política. E isso é importante para a confiança do investidor estrangeiro aqui dentro, e que, olha, tudo bem, nós vamos ter um ambiente macroeconômico saudável, né? Eu vou minimizar os riscos de uma instabilidade cambial, uma instabilidade inflacionária, que é o que o pessoal teme, e você sabe melhor do que eu, né? E com isso você dificulta a atração de capitais e faz com que a taxa de juros fique em patamares elevados. Essa questão, sem dúvida nenhuma, muito importante por conta da própria articulação do governo, né? É a pauta que eles estão seguindo, então vamos ver se eles conseguem avançar o que eles se propõem mesmo, né? Tem um dos temas que é muito importante, eu não vou talvez falar tanto da reforma administrativa, né? Mas vou pegar um tema que você já trouxe, né, Renato, que é a questão da reforma tributária, né? A gente viu ano passado, por volta de agosto, né, o próprio ministro Paulo Guedes apresentou uma reforma que seria faseada. No primeiro momento, ia discutir um IVA, depois ia discutir o IPI, depois ia discutir a questão da folha de pagamento, numa estratégia que parece que é bem a cara do Paulo Guedes, né? Não sei se você vai concordar comigo, Renato, que é essa coisa de criar uma máquina que uma etapa pressiona a outra, né? Que nem, por exemplo, juntar na PEC emergencial a questão do auxílio emergencial para ver se uma coisa faz na outra. Mas a gente sabe que essa é uma discussão espinhosa, né? A indústria acaba tendo, né, se contrapondo por questões naturais mesmo, não tem nada errado nisso, com o setor, por exemplo, de serviços e por aí vai. Qual ponto está a reforma tributária e o que você acha que da reforma tributária é fundamental para a indústria? Porque a questão da simplificação, sem dúvida nenhuma, você vai falar, mas eu acho que quais são as questões que a gente não está vendo, a gente que é de fora do mercado financeiro não vê no dia a dia do chão de fábrica, por assim dizer? André, eu acho que essa é uma questão que deve ser pensada, tá, como uma política de país. Tá? Ou seja, a grande dificuldade do Brasil entrar nas cadeias globais, tá? Por um lado, você tem a burocracia, que isso é uma coisa que a gente está resolvendo no comércio exterior também, mas o outro são o sistema tributário. Tanto na questão de tributação sobre consumo, que é sobre o que essa reforma está discutindo, tá? Como que tem uma outra reforma, que é a reforma sobre a tributação do rendimento corporativo, né? Que é uma outra discussão que vai acontecer assim que eu acho que a gente terminar ou vai em paralelo. Na verdade, tem demandas para ser em paralelo com a reforma sobre tributação sobre consumo. Nos dois casos, a gente está em modelos diferentes do resto do mundo e isso prejudica tanto a exportação brasileira como o investimento brasileiro lá fora, as empresas brasileiras que estão lá fora, que acabam sendo bitributadas ou tributadas acima das concorrentes em outras questões. Bom, voltando na questão de consumo, a gente tem hoje um sistema que ele foi retalhado, né? A gente fala assim, vários puxadinhos, na medida que cada setor da sociedade foi fazendo o seu lobby, né? E resolvendo o seu problema particular. Isso é muito ruim, porque você não resolve o problema do país. Então é interessante que você tem hoje benefícios particulares e
outros benefícios para compensar os efeitos, os malefícios criados por benefícios. Então, tem uma cadeia de legislação criando. Então, para você exportar, você precisa do reintegra, né? Você tem que criar o reintegra. Para você investir no ar, você tem que criar o repetro. E você vai criando vários mecanismos, e a gente tem que ficar entendendo o que é isso. Tem uma burocracia, tem uma insegurança jurídica, se você classificou errado ou não. Tá? Então, o ponto principal que eu diria da nossa tributação hoje é o seguinte: ela é cumulativa e ela incide sobre investimento. Tá? A gente fez um estudo mostrando que você investir numa siderúrgica no Brasil, você vai pagar mais cerca de 10%, não estou com o número exato na cabeça, né, em tributos e custos de capital, porque você paga o tributo antes da obra estar pronta, né? Então você tem que ter capital de giro para isso, e isso acontece na Inglaterra, 0,4%, 1% no México e na Austrália, ou seja, a diferença é muito grande. Então, a gente já começa mal, ou seja, ao partir, quando algum investidor quer construir uma empresa no Brasil, ele já sai pagando mais caro, tá, do que ele fazer isso em outros países. Tá? Você tem um grande problema da cumulatividade. Ou seja, quando eu citei do reintegra, ou seja, por que existe o reintegra? É um mecanismo de tentar devolver para as empresas aqueles tributos que estavam dentro da cadeia produtiva e que no mundo inteiro ninguém cobra quando você exporta. Né? No mundo inteiro você tira esse tributo. O Brasil não consegue tirar completamente. Né? Ele não só não consegue tirar completamente, como o que ele tira legalmente, as empresas não recebem ou demoram muito a receber. Você tem um acúmulo de créditos, né? A legislação tem vários mecanismos que, olha, você pode usar esse crédito para esse tributo, mas não pode usar para aquele. Então, a gente está tentando mexer nisso. Seria muito mais fácil fazer o seguinte, imposto de valor adicionado, né, com uma compensação abrangente, financeira, que a gente fala. O que você pagou no insumo, você recebe de volta, né? O que foi tributado no insumo, naquele valor, você recebe de volta na hora de pagar o seu tributo, e aí você só paga tributo no valor adicionado. É óbvio, quando você faz uma reforma dessa, né, e eu posso falar aqui, olha, todo mundo pagando o mesmo tributo, né? Todos são importantes, todos têm contribuído da mesma maneira, todo mundo pagando o mesmo tributo. Aí você olha assim, bonito, né? Isso é justo. Quando você tenta implantar, o que acontece? Alguns setores vão ter que pagar mais e outros setores vão pagar menos, porque quando você faz esse equilíbrio, né, você reduz. Hoje, a indústria ela é mais tributada do que os setores de serviços, com exceção do serviço financeiro, né, e agricultura. A agricultura é um dos setores menos tributados no Brasil. Tem o maior incentivo em termos fiscais no Brasil. Quando você tenta igualar isso, você acaba levantando os tributos e gera esses conflitos. Né? E a gente precisa entender, existem estudos interessantes, tem um estudo do IPEA, tem um estudo do... Eu esqueci o nome aqui agora, não me lembro, mas mostrando, né, eu posso te passar até posteriormente, desculpa aí os telespectadores, mas eu realmente esqueci, mas nós temos assim 3 estudos, não foram feitos pela CNI, tá? Mas 3 estudos mostrando que o PIB cresce com a reforma tributária, nos moldes que tem a PEC 45, que é muito parecida com a 110 e com o projeto do governo, ou seja, todos os 3 já acabam conversando. Então você tem, no fundo, um crescimento no PIB, um crescimento no emprego, ou seja, que faz sentido, porque à medida que você reduz os custos industriais, você aumenta a competitividade da indústria, você vai reduzir custo aqui dentro, você vai aumentar a produção, você vai conseguir competir com importados e competir lá fora. E com isso você puxa a economia como um todo, até porque a indústria tem um poder de arrastar o resto da economia muito maior do que os demais setores, pela cadeia que é longa. Então, quanto mais longa a cadeia hoje, mais tributos essa empresa paga. É um grande incentivo no Brasil você verticalizar tudo, né, para evitar, e que é uma coisa completamente ineficiente. Hoje no mundo a produção é pulverizada, ela não é verticalizada. Então acho que a reforma ela é muito importante nesse sentido. O próprio governo, quando fez o estudo de custo Brasil, mostrou lá o tamanho do custo tributário dentro do custo Brasil. Então acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é o nosso sistema tributário. Complexo,
né, diferente, é difícil vender dentro do Brasil por causa do ICMS, você trabalha num estado, vai vender para o outro, tem uma complicação enorme, né, e dificulta o crescimento desse setor, desses setores com cadeias longas e que tem maior poder de puxar a economia como um todo. Olha, não podia concordar mais contigo, realmente esse manicômio, você desenhou muito bem, né, a questão dos reintegras, essa questão mesmo de produzir num estado e mandar para outro, parece que você está exportando, né, é uma logística impressionante, né. Às vezes é mais difícil que exportar, né, porque você tem que conhecer a legislação nos dois estados, você vai pagar na fronteira, você vai pagar não sei aonde, ou você cobra antes, é bem complicado. Então, mas é interessante esse ponto, né, isso daí que mostra um tipo de, não vou dizer desconfiança da minha parte, mas eu imagino que vai ser difícil essa discussão mesmo, que tem a ver com essa pactuação que tem a ver com a política, né? Você mesmo falou, né, de setores que pagam menos impostos, historicamente, né? Não estamos aqui de forma alguma querendo contrapor a indústria e a agricultura, não é isso, mas temos que sentar na mesa e discutir isso tudo de novo, né? Acho que isso daí, obviamente, faz parte da discussão e isso daí é um dos grandes desafios sobre a questão da reforma tributária propriamente. Avançando só rapidamente aqui, né, no assunto, aqui, né? Como vocês estão vendo, eu sei que isso daí às vezes foge um pouco o economista em si, né? Mas a gente tem que elaborar algumas impressões sobre a dinâmica política, né? O mercado financeiro se ressentiu muito a respeito de algumas intervenções do presidente Bolsonaro em algumas empresas listadas e por aí vai. Não tenho certeza que esse assunto não se esgota aqui nem nada, mas você vê como você vê o ímpeto de reformas, não tanto do presidente, eu vou colocar melhor a questão, no Congresso, vocês acham que vai encaminhar bem a reforma tributária e administrativa? Vocês têm algum horizonte que vocês trabalham para aprovação dessas reformas? Olha, não é uma reforma simples, né? Como a gente conversou, você tem diferentes interesses aí em jogo, né? Agora, a tributária, ela vem sendo discutida, eu diria, bastante discutida no Congresso, né? Ela surge no Congresso, a proposta na Câmara e a proposta do Senado, a proposta do governo, ela se encaixa, né? São só tributos federais, mas é um sistema bastante similar. Eu acho que ela tem chance de ser aprovada ainda esse semestre. Vai ser difícil, né? Houve toda essa mudança política, né, na hora da condução do processo, mas eu vejo o Congresso com vontade de fazer uma reforma, né? Mas não é uma reforma fácil, porque vai ter interesse. A dificuldade ela vai surgir se a gente não conseguir fazê-la no primeiro semestre, né? E a crise pode atrapalhar. Essa segunda onda da Covid-19 pode atrapalhar. Por quê? Quando você chega no segundo semestre, você já está começando a ficar muito próximo das eleições de 2022. E aí você vai dificultar a discussão, e se você entrar em 2022 sem aprovar, você não vai aprovar mais, você vai aprovar só no próximo Congresso e no próximo governo. Né? Não vai aprovar, só para colocar assim, a brincadeira que eu faço com os clientes aqui, falando que o problema do segundo semestre, que é muito próximo do primeiro semestre do ano que vem, né? Que é isso, né? Você chega num ponto ali que começa esses assuntos se encavalarem, por assim dizer, né? Mas, assim, vocês têm alguma expectativa que talvez até no primeiro semestre desse ano já pode caminhar algumas discussões, é isso? Já pode terminar algumas... Não, as discussões, elas foram... A gente ficou próximo a que o relator apresentasse o substitutivo no fim do ano passado, né? A expectativa é que ele apresente ainda agora, pelo menos no início desse segundo trimestre, né? Mas, de novo, vai depender da composição da Câmara e do Senado, como nós vamos conduzir isso, né? E, obviamente, as questões que vão surgir por causa dessa segunda onda de Covid pode atrapalhar o processo, né? O que a gente defenda é que as coisas andem em paralelo. Acho que a gente já consegue trabalhar à distância, né? O Congresso funcionou muito bem no momento das políticas emergenciais, o ano passado, conseguiu ter agilidade. Ele está andando agora nas reformas da área de infraestrutura, como você citou aqui como exemplo. Eu acho que dá para a gente continuar seguindo esse momento. Vamos ver se a gente consegue. Não é fácil, não é uma reforma fácil. Na verdade, se você pensar bem, o Brasil está tentando reformar o sistema tributário há mais de 40 anos. Né? Ou seja, o que já teve de propostas de reformas e acabou não saindo.
eu acho que nós chegamos no momento mais próximo de ter uma reforma efetiva e que realmente faça diferença. Porque essa que é a questão. A gente precisa fazer a diferença. Não dá mais para fazer um puxadinho ali, um puxadinho aqui. Isso não resolve mais, né? Um puxadinho para um setor prejudica os outros. Então, na verdade, você tem isenções ou sistemas especiais que te beneficiam, mas você tem 30 que te prejudicam. Eu acho que os setores já estão percebendo isso. Então, a gente precisa fazer essa reforma de modo a você ter um sistema tributário que não distorça os preços da economia real, que não distorça investimento. Hoje, a gente tem um favorecimento a investimento naqueles setores do início da cadeia. Então, é extrativa mineral, é agropecuária, ou na parte de construção, está no início da cadeia, né? E você desincentiva investimento de setores que estão com cadeias mais longas. Com isso, você muda preços relativos, você está dificultando o crescimento da economia. Concordo demais. Estamos encaminhando aqui para o nosso final aqui do nosso bate-papo. Uma primeira pergunta, talvez um pouco mais provocativa. O que a CNI achou aí, o que você achou, pelo menos também, desse aumento da Selic? Vai dar conta dos desafios? É um constrangimento ou não? Olha, o cenário estava pintado, tá? Acho que deixa eu dar um passo atrás. Eu acho que eu pessoalmente, no início de dezembro, estava bem mais otimista, tá? Mas eu costumo brincar que a gente vê que o cenário, não sei a sua posição, André, mas eu sentia, né? Não era só os empresários, os consumidores, os analistas econômicos também um pouco mais otimistas, mas eu costumo brincar dizendo que era muito mais desejo do que uma análise técnica mais estruturada, né? A gente sabia disso, a gente continuou e aparentemente o Banco Central também estava assim ao fim do ano passado. A gente sabia que tinha uma herança de uma pressão inflacionária para esse ano, né? Via o reflexo, como eu te falei no início, a pressão de insumos e matérias-primas nos preços industriais, os preços administrados que tiveram reajuste adiado para 2021, e o próprio serviço, se retomasse, ia voltar a ter um crescimento de preço, né? O serviço teve um crescimento de preço super atípico ano passado. Foi o mais baixo, acho que eu nunca vi isso acontecer, mais de 10 anos. Então, claramente... Por isso mesmo que eu faço aquela brincadeira, a boa notícia é que está ruim, né? Porque o fato que jogou mais, por isso, né? Tem razão. Exato. Então a gente estava com essa pressão. A nossa expectativa é que aquela tendência de valorização do real que havia até ali meados de dezembro, né? Acho que até quase a última semana, não sei a data exata, que o negócio reverteu, ela ia continuar em 2021 à medida que a economia ia crescendo, né? As incertezas iam se acabando, tá? Mas ainda em dezembro a gente começou a perceber, a gente viu o quadro na Europa, né? A gente sabe o que acontece lá, acontece aqui nessa crise, foi assim na primeira e na segunda. Eu acho que claramente, exatamente a dificuldade do país na questão da vacinação, né? Toda a dificuldade política, ela contribuiu para você manter a incerteza e a desconfiança no Brasil, né? E o câmbio voltou, né? O real voltou a se desvalorizar, voltando a pressionar preço, né? Eu acho essa que veio a decisão eu entendo a decisão do Banco Central olhando para isso. Só que eu gostaria de fazer um parênteses, né? O Banco Central tomou uma medida de redução de demanda, né, no momento em que a demanda vai despencar, ou melhor, está despencando, tá? O nosso posicionamento seria realmente necessário tomar essa medida nesta reunião? Não poderia esperar a reunião de maio para avaliar o cenário, porque você entrou com uma medida de aumento de juros junto com as medidas de restrições de mobilidade social, que você diz para o consumidor o seguinte, acabou a venda, né? Nós vamos ter uma queda na atividade industrial, na atividade do comércio, vamos ter uma queda no PIB, né, significativa em março e em abril, pelo menos, né? Esse é um desenho, parece assim, a gente já viu esse filme, né? É igual aquele filme Back to the Future, né? A gente voltou ao passado, nós estamos vendo de novo, coincidentemente, no mesmo período do ano, né? Só que dessa vez uma situação que é no país inteiro. Ano passado
a gente viu a dificuldade do sistema de saúde, estado por estado, região por região. Dessa vez, o Brasil inteiro está com dificuldade de atendimento à demanda por saúde e que está gerando essas medidas de restrição. Então, provavelmente, né, isso vai causar, eu diria não provavelmente, é certamente uma queda muito forte na demanda em março e abril, e fica a interrogação para saber se essas medidas serão suficientes, né, ou se vão ser tomadas medidas ainda mais restritivas, porque a gente está vendo que as medidas que estão sendo tomadas hoje são menos restritivas que as medidas que foram tomadas há exatos 12 meses atrás. Interessante você colocou, né, Renato, que você faz uma avaliação diagnóstico que a inflação tem uma característica de custo, né? Em grande medida, a questão de bens importados, a gente discutiu aqui a questão até da desarticulação de parte do tecido econômico, os problemas de horário, só que o remédio, né, acaba batendo na demanda, no momento que é altamente provável que a gente tenha uma queda no consumo, né, seja para a questão do lockdown, seja a questão de outras ponderações que a gente pode fazer. Só para terminar aqui mesmo, aqui nosso bate-papo, bem, deixa dois economistas falando, a gente podia ficar aqui mais umas 6 horas conversando sobre isso. Mas PIB, a CNI está com quanto de PIB para esse ano? Quanto está imaginando que vai ser câmbio no final do ano? Quais são as projeções centrais dos modelos de vocês? André, em relação à incerteza, né, a gente repetiu um exercício que a gente fez no ano passado, ou seja, construir cenários. Então, a gente construiu um cenário pessimista e otimista para fazer o balizamento, né, e tentar construir um cenário no meio. O cenário básico, né, supondo que essas medidas que estão sendo tomadas, elas sejam suficientes, a gente começa a ter uma recuperação ali no início de maio, né, e a partir daí, a vacinação também no segundo semestre, ela comece a andar dentro do programado, não tenha problemas muito sérios, a gente vai conseguir ter uma retomada mais forte. Isso gera uma expectativa nossa de um crescimento no PIB de 3%. Tá? Que é bom chamar atenção, muito ruim, porque o efeito carregamento é 3,6% em relação ao do último trimestre do ano passado. Ou seja, caso que alguns telespectadores não entendam, aquele efeito se a economia para de crescer no valor do último trimestre do ano passado, que foi divulgado recentemente, né, e fica constante naquele período, ela cresceria 3% na média, quando se comparar 2021 com 2020. Né? Então, a gente está nesse cenário, uma expectativa de 3%. No cenário pessimista, aonde a gente vai ter medidas de restrições mais longas e mais severas, né? E aí, sem reformas sendo discutidas no Congresso, você não vai conseguir evitar a melhora das expectativas, o Banco Central vai ter que ser mais forte na questão de elevação da taxa de juros, né, nesse período. A gente prevê um crescimento de 0,6% do PIB no ano, e no cenário otimista, aonde, olha, ok, passamos, resolveu. O otimista, em geral, é aquele mais improvável, né? Mas é exatamente para dizer o seguinte, ó, se tudo der certo, né? Se tudo der, já começou dando errado com esse aumento de 0,75 da Selic, mas se tudo der certo, você vai ter um crescimento de 4,5%, porque a recuperação vem muito rápida, e aí já o setor de comércio e o serviço já voltam, você já abre a economia, você já tem os 3 setores crescendo de maneira significativa. Então, a nossa expectativa, na verdade, é em torno de 3%, com essa queda, com uma retração forte em março e abril, com recuperação a partir de maio. Interessante, né? A gente está também com 3% de PIB esse ano, que dá um crescimento de 0, até uma queda. Dependendo como você joga, né, ao longo do ano esse crescimento, até é negativo o crescimento esse ano. Bem, enfim, muitos desafios. Olha, Renato, eu quero agradecer demais sua presença aqui, foi um prazer conversar contigo, né, discutir propriamente mais os dados econômicos, então em questões metodológicas, discutimos as questões de reformas, acho que foi uma conversa muito rica aqui para os nossos clientes. Queria agradecer demais e deixar aí para suas palavras finais aí no nosso bate-papo. Não, eu que agradeço, André, eu acho que a gente está num momento no país que não dá mais para separar a crise do longo prazo, né? Ano passado, a gente investiu muito na agenda emergencial para tirar o país da crise com bastante sucesso, eu diria. Tá? Infelizmente, a gente não teve sucesso
no controle da pandemia, a gente não se preparou bem para isso. Em termos econômicos, a gente conseguiu chegar ao final do ano numa situação muito mais favorável do que ocorreria, né? Certamente sem as medidas, mas agora a gente precisa encaminhar as bases para um crescimento sustentável. Ou seja, o Brasil precisa poder voltar a crescer pelo menos a 2% ao ano. Eu sei que tem alguns estudos mostrando que a gente não consegue crescer mais do que isso. Tá? Eu acho que se a gente quer fazer desse um país desenvolvido, chegar aos padrões de vida dos países desenvolvidos, a gente não tem mais como evitar isso. E temos para isso ter que trabalharmos na agenda de competitividade, que é o famoso Custo Brasil, que é uma agenda que a CNI persegue desde 1995, quando a gente fez um seminário explicando o que era esse tal de Custo Brasil, e infelizmente a gente caminhou, né, não, a gente pode negar, mas caminhou muito pouco. Então tem que investir, reforma tributária, desburocratização, comércio exterior, principalmente, da legislação trabalhista, tem a legislação ambiental, que também tem uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem que trazer segurança jurídica, respeito aos contratos, de modo a trazer investimento aqui dentro e reduzir custo. Infraestrutura, tributário, né? E com isso dar as condições para o país voltar a crescer de maneira significativa. Mais uma vez, Renato, muitíssimo obrigado. Eu quero lembrar você que é cliente Necton, vários dos temas que a gente falou aqui de reformas, tem vídeo no nosso canal, falamos com o relator de vários dos projetos, falamos especificamente sobre BR do Mar e outros temas, então tem lá um conteúdo grande para vocês. Lembrando a todos para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. E foi isso. Esse foi Renato da Fonseca, economista-chefe da CNI. Até a próxima. Abraço.